Os pronomes podem ser usados em um texto para se referir a elementos da própria situação comunicativa em que aquela comunicação acontece. É nesse caso que nós os chamamos de pronomes deíticos. O nome em si não é o fundamental, porém é sim bastante importante identificar esse caso, quer dizer, conseguir perceber quando os pronomes se referem a uma situação específica, a uma situação definida, a própria cena enunciativa em que se dá a conversação, em que se dá a comunicação. Nesses casos, os pronomes podem se referir aos participantes da comunicação. Aqui é o caso em que os pronomes se referem à primeira, à segunda ou à terceira pessoa, inclusive. Os pronomes podem se referir ao local, ao espaço em que se dá a comunicação, e os pronomes podem inclusive se referir ao tempo. Quer dizer, existe a deixis de pessoa, a deixis de espaço e a deixis de tempo. Não que deixis, volto a dizer, seja aqui o nome fundamental a se memorizar ou algo do tipo, mas o funcionamento, sim, desses pronomes que atuam como deíticos é bastante importante. É isso que, por exemplo, uma questão do vestibular Unicamp, no ano de 2010, esperava dos candidatos. É uma tira do cartunista Aquino, da Argentina, que foi inicialmente extraída do livro Toda a Mafalda. Enfim, essa tira na qual a conversa entre a personagem Mafalda e seu amigo, esse personagem aqui, o Manolito, depende, a compreensão dessa conversa depende de observar elementos deíticos que eram explorados aqui pela questão. Mas indo ao texto em si, que aqui é o que mais nos importa, se nota que há um diálogo, né? Inicialmente Mafalda que fala e ela diz: Você acha certo todo mundo deixar o país para trabalhar no estrangeiro? Claro que sim. Por acaso, quando meu pai veio para cá, ele não deixou a pátria dele por um país estrangeiro? Você é bobo, é? Este não é um país estrangeiro. Como tem gente boba. Bom, uma marca importante aqui desse gênero textual, história em quadrinhos, é a indicação de quem fala, não é? Aqui você vê que esse balãozinho é orientado para Mafalda, enquanto esse outro é orientado para Manolito. Essa indicação de quem detém a palavra é fundamental para se identificar o funcionamento desses pronomes deíticos. Nesse caso da fala de Mafalda, aparece aqui o pronome você, em você acha certo todo mundo deixar o país para trabalhar no estrangeiro, e esse pronome se refere ao que nós vamos chamar aqui de segunda pessoa do discurso. Segundo a gramática em si, esse pronome é um pronome de terceira pessoa, porque, entre outras coisas, ele é responsável por uma flexão verbal na terceira, né? Como você observa aqui, acha fica o verbo, assim como ficaria se aqui houvesse o pronome ele, né? Ele acha. Mas pensando no discurso, ou seja, na comunicação em si, na construção desse texto, esse pronome se refere não a essa pessoa que detém a palavra, que portanto é a primeira, mas sim a uma segunda pessoa que nessa situação definida específica é Manolito. Volto a dizer, os pronomes se referem, quando deíticos, a elementos de uma situação definida, de uma situação específica. No caso, a situação específica é essa conversa entre Mafalda e Manolito, e a segunda pessoa, no momento em que Mafalda detém a palavra, é Manolito. Mafalda, no momento em que ela detém a palavra, é uma primeira pessoa. Mas observe aqui o segundo quadrinho. O balão agora é orientado para Manolito. É Manolito que fala.
Portanto, Manolito, que aqui nesse primeiro quadro era a segunda pessoa, quando Mafalda detinha a palavra, passa aqui a ser a primeira pessoa no momento em que quem detém a palavra é ele. Não é por outro motivo que esse pronome meu aqui serve para indicar que o pai de que se fala é o próprio pai de Manolito. E esse pronome meu é um pronome da primeira pessoa do discurso. Aqui, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, nós estamos então pensando na deixis de pessoa, não é? Aqui, segunda pessoa, aqui, primeira pessoa. Quando a gente passa para esse terceiro quadrinho, acontece um uso bastante importante do pronome este, que já não mais é fundamentalmente marcador de pessoa, mas marcador de espaço em que essa comunicação se dá. Bom, este aqui está relacionado a país, né? Quando ela diz este não é um país estrangeiro. Bom, ao afirmar este, ao usar o pronome este, Mafalda faz referência ao espaço em que ela se encontra. Então, quando o pronome este aqui se refere, portanto, a este país, se indica um país específico nessa situação definida, que é, aqui um dado de contexto que é importante considerar, a Argentina. Como sabemos que este país se refere à Argentina? Porque Mafalda é uma personagem feita por esse cartunista argentino que trata da realidade daquele país. Né? Embora ela trate de questões mais amplas, muitas vezes, de questões universais, a Argentina ali é o ponto de partida. Se o enunciador não fosse Mafalda, ou se o enunciador estivesse em outro país, este país não seria Argentina mais. Aqui, nesta nossa conversa, se eu me refiro a este país, onde está sendo feita a gravação deste vídeo, este país, na minha fala, é o Brasil. A mesma expressão, este país, na fala de Mafalda, se refere à Argentina. Inclusive, a graça da tira vem muito disso, de Mafalda não levar em conta essa diferença deítica. Ela não leva em conta que, para uma pessoa de fora da Argentina, que para nós que estamos aqui no Brasil, a Argentina é sim um país estrangeiro. Mafalda considera Manolito exemplo de uma pessoa muito boba, porque ele assume a possibilidade de que o seu próprio país seja estrangeiro, sendo que na verdade o que Manolito faz é conseguir olhar para a sua realidade, imaginando outra deixis possível, quer dizer, se colocando no lugar de um outro enunciador, de uma outra pessoa. Bom, e já que falamos aqui desse pronome este, vale a pena uma consideração à parte, coloco aqui esse asterisco, que é o uso desses três pronomes e de suas variantes, né? Este, esse, aquele, o que valeria para esta, essa e aquela, ou mesmo para isto, isso e aquilo. Esses três pronomes têm uma distinção que pode ser deítica. Eu digo pode ser porque também há uma diferença, que não é o que está em jogo aqui agora, entre usar como catafórico um desses pronomes, e aí seria o pronome este, o catafórico, ou como anafórico, e seria esse, o indicado nesses casos. Mas o que está em jogo aqui é o quanto cada um desses pronomes faz referência a uma deixis de espaço distinta. Este indica aquilo próximo da primeira pessoa. Este indica aquilo próximo do enunciador. Este está associado ao advérbio locativo aqui. Esse indica aquilo próximo do enunciatário. Por exemplo, imaginando que você aí que assiste essa aula esteja numa cidade diferente da minha, eu posso dizer que esta cidade aqui, de onde eu gravo, não é a mesma cidade que essa aí em que você se encontra. Então, esse, essa e isso se associa ao local do enunciatário, ao aí. Enquanto aquele se refere ao que está distante de ambos. Uma cidade que não seja nem a minha que estou aqui detendo a palavra, nem a sua que me ouve, é aquela cidade lá. Bom,
Essa diferença, como se vê, diz respeito a deixis, né? Aquele que detém a palavra chama o seu lugar de este lugar, chama o lugar do enunciatário de esse lugar aí, e um local distante de aquele local lá. São exemplos, mais exemplos, de como os pronomes podem atuar se referindo a uma situação definida ou como os pronomes podem atuar na deixis.